Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma live. E agora voltamos com força total, né? Com as nossas lives semanais. Às vezes pode acontecer de fazer no domingo ou na quinta-feira ou no sábado. E eu sempre vou avisar com antecedência, tá certo? Gente, a live vai ser bem rápida, objetiva. Tenho certeza que vai agregar valor na vida de vocês, porque o assunto hoje é um assunto muito importante. Vamos falar sobre seletividade e conexões divinas, né? Hoje precisamos nos relacionar com as pessoas, precisamos das amizades boas, mas por outro lado, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba tendo aí grandes decepções. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se envolvendo com aquilo que não deve, né? Então, essa live de hoje promete, tá certo? Peço uma coisa para vocês: compartilhe com seus amigos e contatos essa live agora. Eu vou dar aí 2 minutinhos. Fala, André, boa noite, graça e paz, Deus te abençoe, meu querido. Quem mais está comigo aqui? Quem mais? Quem mais está comigo aqui? Assistindo a live. Bora eu vi alguns nomes aqui, mas quero ler o seu boa noite, quero ler o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Rosimeire, Deus te abençoe. Boa noite, Marcão, Deus te abençoe, meu querido. O Marlon também, boa noite. Geralda Leite, minha sogra, boa noite, Deus abençoe. Joelma, Deus te abençoe. O seu João, ela lá, toda a família. Também Célia Ferreira, boa noite, pastor Graça. Boa noite, Célia. O Marlon, Ucrânia, Deus te abençoe, meu querido. A Daiane também, boa noite, Deus abençoe, boa noite, estou presente. O Carlos Silva Júnior, Deus te abençoe, Carlos. E quem mais? A Lucineide também, de Goiás. É Iporã ou Iporá? De Goiás, não sei o nome da cidade. Goiás, bastante gente hoje aqui com a gente, hein? Bacana. Vou ler pelo meu perfil. Bina Venda, boa noite, Pernambuco, Deus te abençoe. Jamile, boa noite, graça e paz, Jamile, Deus te abençoe. Quem mais está comigo aqui? Ana Paula Souza, boa noite, graça e paz. Quem mais, pessoal? Quem mais? Bom, a gente volta com as lives com força total, tá? Aceito temas também. Vocês podem sugerir temas aqui. Como eu falei, ou às vezes, eu não quero marcar com vocês, vai ser quinta, vai ser sábado, vai ser domingo. Se não for quinta, será no sábado. Se não for no sábado, será no domingo. Porque esses 3 dias são os dias que eu consigo colocar aqui para vocês a live, né? O dia que eu consigo colocar, não, o dia que eu consigo fazer a live. São esses 3 dias, porque os outros dias já estão bem cheios, ocupados aí, então não consigo, tá? Lembrando vocês que eu estou aqui ainda nos Estados Unidos, Nova York, nos nossos objetivos, estou estudando, trabalhando, finalizei o meu curso de personal trainer, graças a Deus. Vou mostrar para vocês mais para frente aí o nosso diploma, caminhando debaixo da graça, isso que é mais importante. Agora eu vou fazer outro curso, aproveitar que eu estou aqui, né? Estou aproveitando a minha vida aqui, aproveitar o que o país tem de bom, né, gente? O que a gente pode extrair desse país de bom, né? Então, a gente está aqui aproveitando todas as oportunidades. Logo, logo, de fé em Deus, estarei aí também. Bacana, Carlos. Deus te abençoe. Aquilo que eu te falei na mensagem, né? Eu torço por você e que Jesus abençoe os seus passos, seus caminhos. Glória a Deus, colocou aqui a Jamile. Bom, gente, vamos lá? Já deu tempo de vocês compartilharem. Quem está chegando agora, fique aqui. Eu sei que vocês estão aí na timeline, né? E aparecer ao vivo para vocês aí. Eu sei que você está doido, de repente, para ir para outra, ver outra coisa. Hoje é domingão, né? Quer aproveitar aí para rir bastante com os memes, mas priorize esse tempo agora aqui
para a sua vida, vai edificar a sua vida. Serão poucos minutos. As minhas lives não estão sendo mais demoradas, né? Porque antes as lives eram 1h30, 2 horas. Hoje não. Hoje eu estou fazendo uma live mais rápida, objetiva, 30 minutos, 20 minutos. Porque eu sei que hoje as pessoas, elas dificilmente elas ficam aí 2 horas, 1h30 numa live. Então, quero fazer bem rapidinho mesmo, justamente para vocês ficarem o tempo todo, para ninguém sair, para daí para não atrapalhar o seu horário aí na sua casa, né? Para não atrapalhar você aí, tá bom? Gente, o tema que eu escolhi, publiquei no meu WhatsApp, não coloquei aqui no Instagram, mas o tema que eu escolhi hoje foi seletividade e conexões divinas. Seletividade e conexões divinas. Nós estamos tendo aqui uma experiência muito grande. Fala, Paulo, boa noite, meu querido. Saudade de você, Deus te abençoe. Nós estamos tendo uma experiência muito grande aqui, porque é um lugar multicultural, né? Pessoas de vários países estão aqui nos Estados Unidos. Então são muitas culturas. Então a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo muita gente, muitos costumes, muitas culturas. E nesse meio tempo você tem que ser seletivo, né? Não só aqui, em qualquer lugar do mundo você tem que ser seletivo. Você tem que saber exatamente selecionar o que é bom, o que é bom e o que não é. Por quê? Porque isso pode te influenciar muito. Até um texto, um versículo, né, quando Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, dando seus conselhos, né, em suas cartas, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 21, ele diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal, ou toda forma de mal. Gente, julgai todas as coisas. Precisamos fazer isso sempre. A todo momento a gente tem que estar julgando as coisas. O que é julgar? As pessoas hoje em dia falam assim, a gente não pode julgar ninguém. Entenda uma coisa, a Bíblia fala que nós temos que julgar conforme a reta justiça. Então a gente tem que julgar tudo, sim. Não é condenar os outros, né? As pessoas confundem aí julgar e condenar. Não. Mas eu preciso, por exemplo, fulano teve uma atitude. Essa atitude de fulano foi uma atitude correta ou não? Eu preciso julgar essa atitude dele conforme a reta justiça. E o que é a reta justiça? A palavra de Deus, o que vem de Deus. Deus se agrada disso? Essa atitude dele está de acordo com a palavra? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé, né? A minha regra de fé é a Bíblia. Acredito que é a sua regra de fé também. Então Paulo diz, julgai todas as coisas. Então a todo momento você tem que estar, peraí, isso é bom, isso não é. Claro que hoje a gente tem que saber se relacionar com os outros, né? Por mais que você não concorde com a atitude de fulano, por mais que você não concorde com o jeito de fulano, né? A forma como fulano age, suas palavras, você tem que saber respeitar. Isso é saber conviver. No seu local de trabalho, por exemplo, eu acredito que nem todos são cristãos, né? Então, você tem que saber respeitar. Tem que saber respeitar. Mas, quando Paulo fala julgar todas as coisas, justamente para que a gente tenha filtro. Porque se a gente não tiver um filtro na nossa vida, acaba entrando o que não é bom. Né? Então, julgai todas as coisas. Então, deixa eu ver. Isso é bom para mim? Isso é para o meu crescimento? Isso está me fazendo bem? Não está me fazendo bem. Então eu tenho que fugir disso. Então a todo momento você tem que estar, né, sempre pesando tudo. Né? Os lugares que você frequenta, os lugares que você está, os lugares que você frequenta, os lugares que você tem buscado, as amizades que você tem, as pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você abre o coração, as pessoas com quem você confia.
Tudo isso você tem que estar julgando a todo momento. Então Paulo fala, julgai todas as coisas. Julgai todas as coisas. Não é julgar pela sua cabeça. Porque é aí que entra o problema, né? As pessoas falam assim, as pessoas até usam a Bíblia. A Bíblia fala que a gente não pode julgar ninguém. Não. A Bíblia fala que nós temos que julgar conforme a reta justiça. A gente não pode julgar ninguém pela nossa cabeça. Tá? Não vou julgar a atitude de fulano conforme o que eu penso, não. Eu tenho que julgar conforme a reta justiça. O que a Bíblia fala sobre isso? Ok? Então é muito diferente, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a todo momento a gente tem que estar julgando as coisas que acontecem na nossa vida. E aí Paulo ele fala assim, retende o que é bom. Olha que conselho simples e profundo. Retende o que é bom. O que é bom, guarda para você. É bom, isso realmente é edificante, guarda para você. Não é bom, então você tem que jogar fora. Então retende o que é bom, guarde o que é bom. Pronto. Lá em 2015 aconteceu isso comigo. Foi bom ou não? Não foi bom. Então, dispense isso. Dispense. O que é bom? O que é louvável? O que é edificante? O que é para o seu crescimento? Você tem que guardar. Depois ele fala para a gente fugir de toda forma de mal. Então aquilo que é mal, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não edifica, que rouba a paz, que é contra a palavra de Deus, aquilo que vem do nosso inimigo, a gente tem que fugir. Por isso que eu coloquei como tema a seletividade. A todo momento a gente tem que estar sempre selecionando, né? Isso é bom, isso não é, isso é bom, isso não é, essa amizade é boa. A todo momento. O tempo todo, inclusive aqui nas redes sociais. Então, uma observação, gente, que eu quero fazer com vocês aqui. Outro dia, uma pessoa entrou em contato comigo me perguntando por que eu não seguia mais fulano. Eu respondi da seguinte maneira: eu não sigo mais fulano porque quando eu seguia ele tinha um conteúdo, certo? E simplesmente ele mudou o conteúdo da página dele, conteúdo que eu não concordo, conteúdo que não faz parte da minha crença, da minha fé, que é um conteúdo que é contra os princípios bíblicos, é contra os ensinamentos corretos da Bíblia. Então eu parei de seguir fulano, por isso. E aí eu respondi isso, eu até escrevi isso na hora, né, porque eu tenho um bloco de anotações, então tudo que eu vejo que pode ter um assunto bom aqui com vocês, eu escrevi isso e falei assim, hoje eu vou comentar isso na live. Gente, ouça com atenção. Se você segue uma pessoa, você segue ela por que você segue ela? Ou porque é amizade, ou porque você gosta, ou, né? Às vezes não tem conteúdo nenhum, mas é uma pessoa que você conversa, é um amigo, sei lá, né? Você tem motivos para seguir aquela pessoa. Bom, as pessoas que eu sigo, eu tenho motivos. Eu não sigo desconhecido. Eu não sigo pessoa desconhecida, né? Eu tenho o meu perfil aqui, esse, que é o pessoal, e também onde eu compartilho o conteúdo de fé, né, evangelho, e tenho o meu perfil de trabalho. Se você olhar lá, o Joel Paulo Trainer, não tem nada de evangelho naquele perfil, é perfil de trabalho, separado. Ali é um outro público, embora tem gente aqui que me segue lá, continuo seguindo, bacana. E lá são boas dicas de saúde, nutrição, atividade física, né, que é o meu trabalho. E aí, voltando aqui ao assunto, esse assunto de seguir e não seguir.
você tem motivos para seguir uma pessoa, certo? Deixa eu ler o comentário do caso. Muitos têm um entendimento errado da palavra julgar. Julgar não é condenar, e sim ter conceito sobre algo, ou alguém julgar e ter opinião definida sobre algo. Bacana, Carlos. Vou até fixar o comentário dele. É isso. Ó. Isso é julgar. Né? Não é condenar. Você precisa julgar tudo. Né? Fulano falou isso para você. Se posicionou dessa maneira. E aí? Você tem que julgar isso. Mas você vai julgar como? Sua cabeça? Não. Pela palavra. Né? E a questão de seguir, não seguir, eu deixei de seguir essa pessoa por conta da mudança de conteúdo dela. E isso, gente, não é algo pessoal, sabe? Hoje as pessoas levam isso. Tem esse negócio de não sigo mais fulano. Como se fosse algo pessoal. Se você, por exemplo, não estiver mais gostando do meu conteúdo aqui, no meu perfil PR Joel Paulo, simplesmente você vai deixar de seguir, ou porque você segue por um motivo. Como eu falei, ou às vezes é o conteúdo, ou às vezes é uma amizade. Essa pessoa que eu deixei de seguir era o conteúdo. Conhecia, já tinha conversado, mas eu não era uma pessoa próxima, um amigo, uma pessoa para chamar de amigo. Uma pessoa que cheguei a conversar, sim, ter contato, e não mais do que isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque às vezes a pessoa que não entende isso acaba levando para um outro lado. Por que deixou de me seguir? Né? Então tudo isso, né? Porque alguns pensam assim, porque tem aqueles que falam assim, fulano não faz mais parte da igreja e um montão de gente deixou de seguir. Isso eu não concordo também, porque só porque saiu da igreja, não está mais naquela igreja, mas veja a vida da pessoa. Às vezes a pessoa mudou de igreja, foi para uma outra igreja, porque se identificou, ou porque quis mudar, mas a pessoa continua no corpo de Cristo, continua ali testemunhando. Então, há casos e casos. Eu estou falando isso aqui para vocês porque até nas redes sociais vocês têm que ter muito filtro. Gente, é tanta coisa ruim aqui na internet, são tantos ensinamentos errados que a gente tem aqui. Você vê que a gente vê aqui cada meme com respeito ao evangelho. E esses memes que eles têm feitos aqui, que eles têm feito, melhor dizendo, não é meme que foi algo planejado, ensaiado, não. São vídeos cortados de certos lugares, de igrejas, que aconteceu, vídeos reais mesmo, vídeos reais que as pessoas editam, colocam aqui e todo mundo leva na gargalhada, cai no ridículo. E um montão de gente segue essas coisas, acabam abraçando essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tenha filtro. Tenha filtro. Porque se não é bom para você, não guarde. Não guarde. É igual outro dia, né? Numa caixinha de pergunta que eu fiz, eu não publiquei essa pergunta, mas eu sempre faço aqui a caixinha de pergunta. Tem um bom tempo que eu não faço, algumas semanas, mas eu me lembro que uma caixinha de pergunta que eu fiz, eu recebi uma pergunta assim: encerrei o meu namoro e ainda continuo seguindo o meu ex, e não está me fazendo bem seguir o meu ex. Eu queria saber, né? Aí eu falei: olha, se não está te fazendo bem, para que você está seguindo? Às vezes quer seguir para saber com quem vai se relacionar. É ruim. Acabou. Passou. Você não acha bom mais continuar? Acabou. Então não é bom para você no momento. Então não segue, não, porque as pessoas, elas acabam abraçando essas coisas, aí vai corroendo o coração, aí vai acumulando mágoa, vai acumulando ressentimento e por aí vai, né? Deixa eu ler aqui 2 comentários. A dona Rosa escreveu assim: temos que ser seletivos em nossa vida pessoal, nas redes sociais, para não corrermos o risco de sermos influenciados de maneira errada. Verdade, dona Rosa? É isso mesmo. A Stephanie escreve: pastor,
temos também que tomar cuidado também com o que postamos. Minha amiga postava muitas coisas do relacionamento dela. Hoje, eles não estão mais juntos. Sim, agora, com respeito ao que postar, ô Stephanie, é complicado, né? Hoje, que na minha época, quando eu namorava, não tinha as redes sociais para falar, olha, tô aqui com a Bruna, a minha esposa, tal. Hoje não, hoje as pessoas, elas conhecem, se conhecem aí, né? Num dia, no outro dia já colocou lá relacionamento sério, tal. Então, eu acho que isso é mais questão de maturidade, né? Maturidade pode acontecer sim de postar, né, o namoro, e às vezes não dá certo e tem que tirar tudo também, e aquela coisa toda, né? Mas isso é mais a questão de maturidade, é um risco que a pessoa corre, né, com respeito a relacionamento, principalmente no namoro, porque pode dar certo como não, né? Embora a gente orienta que o namoro cristão, a pessoa namora para chegar ao casamento. Só que isso não é uma regra, porque o casal de namorados, eles estão se conhecendo. Então, pode dar certo como não. Mas é questão de maturidade. Eu toquei nesse assunto aqui de seguir e não seguir por conta dessa pessoa que fez esse comentário comigo. Então, muito cuidado mesmo. Tem gente que até tem, né? Eu nunca vi, mas parece que tem aí até um aplicativo, não sei se é aplicativo, que dá para saber quem deixou de seguir e quem não deixou. Gente, eu fico pensando, para que isso? O que isso vai mudar? O que isso vai mudar? Eu não considero número que diminui, número que aumenta, não, porque eu não vivo disso. Eu entro aqui, falo o que tem que falar, posto o conteúdo de fé, às vezes uma foto da minha família, de um passeio, alguma coisa. Preciso das redes sociais para divulgar o meu trabalho na questão de personal training. Claro, minha esposa também. Hoje as redes sociais são ferramentas, só que a gente não vive em torno disso. Tá? Então, aproveitando esse assunto sobre ser seletivo. E uma outra coisa muito importante. Tem muita gente vivendo ainda lá atrás. Hoje, pessoal, a gente tem uma coisa que está assim, é muito preocupante isso que eu vou falar com vocês, tá? Muito preocupante. A gente sabe que existe aí os ensinamentos errados, os fardos impostos, né, pela religiosidade, sabe tudo isso, né? Sabe que essas coisas acontecem. E o que é preocupante, gente, tem muita gente desanimada com respeito ao Evangelho. Por quê? Porque muitas dessas pessoas sofreram lá atrás, tiveram experiências ruins, sofreram decepções, injustiças e por aí vai. Só que essas pessoas, o que elas fizeram? Elas guardaram isso e hoje o reflexo disso, o efeito disso, é o desânimo com respeito à igreja, com respeito ao Evangelho. Tem gente que não tem paciência mais em ouvir uma mensagem, uma pregação, não tem paciência mais nem com a Bíblia. Isso que eu estou falando para vocês, isso é fato. Porque essas pessoas, algumas não, muitas, já me procuraram e me procuram até hoje, porque não conseguem mais. E a gente vai conversar com a pessoa, a gente vê que ainda está lá atrás.
ainda está lá atrás. Você vê que tem gente que pensa assim, todo mundo é igual, toda igreja é igual, todo pastor é igual. E não é, gente. Não é. Se você sofreu lá atrás, se você teve alguma coisa lá atrás com respeito à igreja, existem igrejas saudáveis. Eu sempre bato nessa tecla, porque esse número de gente que está... Eu não falo... a gente sabe que tem um movimento desigrejado por aí, que é antibíblico, mas esse número de gente que não quer mais, sabe? Que quer viver assim... eu vou seguir sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso da amizade de ninguém, não preciso ouvir ninguém, tal. O número de gente com esse pensamento está crescendo. Tá? E isso é preocupante, porque é uma geração que está formando outra, né? Porque tem os filhos, né? Os filhos vão crescer também com esse pensamento de que não precisa de ouvir ninguém, que não precisa estar junto, não precisa ter comunhão, não precisa se alimentar da palavra, não precisa orar, não precisa louvar a Deus, não tem que estar louvando, não tem que estar em comunhão. E aí? E isso vai formando. A gente sabe que tudo isso são sinais do fim, né? Porque a Bíblia diz que o amor se esfriaria. É o que está acontecendo. Mas eu estou aqui para falar para você que de repente está desse jeito, que você se conecte do passado. Corte essa conexão do passado e avance mesmo. Avance, porque tem uma vida pela frente, tem um caminho pela frente. E você pode se alegrar muito. Muito. E aí onde entra o que eu falei sobre seletividade e conexões divinas. É você orar a Deus. Deus, envie para a minha vida conexões divinas. O que são conexões divinas? Pessoas que realmente vão somar na sua vida, que vão edificar a sua vida. Conexões divinas a lugares também, lugares que você vai se sentir bem, lugares que promovem a cura do coração, lugares saudáveis, igrejas saudáveis, ambientes saudáveis, amizades saudáveis. Tudo isso são conexões divinas. Conexões divinas. E é o que está acontecendo na minha vida. Né? Eu falava até com os voluntários que a gente saiu de uma caixa chamada religiosidade. A gente saiu de uma caixa e não foi para entrar em outra. Não. A gente saiu de uma caixa chamada religiosidade justamente para nos conectar divinamente com pessoas e lugares. Né? Pessoas e lugares. E aí que vem a maturidade, aí que vem a força, o ânimo, aí que você volta a sonhar. Se tinha aquela coisa, né, o pé atrás com as pessoas, né, sempre desconfiada das pessoas, sempre pensando assim, mas será mesmo? Será que não vai acontecer novamente? Isso vai se perdendo, isso vai acabando, justamente porque as conexões são divinas. Então, isso é muito importante, tá? Você ter na sua vida essas conexões boas, conexões saudáveis, do mesmo jeito que tem muita coisa que não presta, né? Amizades ruins, lugares que adoecem as pessoas, existem também amizades boas, amizades saudáveis, lugares saudáveis também, tá? Uma outra coisa, só para a gente encerrar, não permita que a decepção te pare. Não permita que as decepções parem você. Não permita.
Porque muitas pessoas pararam porque foram decepcionadas, sofreram decepções. E não permita isso. Não permita isso. E uma coisa que é muito importante: tudo começa no nosso interior. Tudo começa aqui dentro. Davi Jonas, exato, o Carlos. Dione, muito bom ver essas palavras, amém. Tudo começa no nosso coração, tudo começa aqui dentro. A importância de você, por mais que há uma natureza pecaminosa aí, como aqui, todos nós somos, mas quando a nossa vida está alinhada, né, com Deus, com a direção que vem dele, então a casa fica arrumada aqui dentro. E se a casa estiver arrumada aqui dentro, você vai conseguir ver o efeito disso do lado de fora, né? Isso vai surtir muitos efeitos na sua vida do dia a dia, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho e tudo isso, né? Eu falava ontem com o pastor Jonas sobre as pessoas que ficaram doentes emocionalmente, tá? As pessoas que ficaram doentes emocionalmente, espiritualmente também, que para você hoje ajudar as pessoas assim, nessa condição, não é fácil. Não é fácil. Porque foram traumas pesados, né? A gente escuta cada história que mas como isso aconteceu com fulano? Eu mesmo, quando eu conto algumas coisas para as pessoas, né? Quando eu conto a minha história, falo do que eu vivi, do que eu passei, como foi meu recomeço, por que eu falo em recomeço. Outro dia, falando para uma pessoa, ela falou assim: por que você fala em recomeço? Desculpa a pergunta, mas aconteceu algo na sua vida para você afirmar um recomeço de 4 anos atrás? Aí quando eu falo, né? Então tem gente que às vezes, mas como isso aconteceu? Mas essas coisas, então são traumas, são coisas que marcam, mas hoje eu vejo que tudo isso foi propósito de Deus e estamos aqui para ajudar os outros que passaram pelas mesmas coisas. E eu falo sempre, olha gente, busque em Jesus a cura, coloque nele o seu coração, coloque nele. A força que você precisa vem dele. Ele que te impulsiona, né? Quem coloca a gente para frente é Deus, né? Volte a sonhar, faça planos para a sua vida, faça planos. Acredite sim no melhor que vem de Deus, acredite sim que Deus pode fazer, que Deus pode transformar. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Não perca isso, né? O problema está difícil, ou às vezes até um caso aos olhos humanos impossível. Continue crendo, creia até o final, respeitando sempre a vontade soberana do nosso Deus, que a vontade dele é soberana, mas continue crendo, né? Quando Jairo foi pedir para Jesus ajuda para a filha que já estava morta, né? Jesus disse para Jairo assim: continue crendo, continue crendo. E é isso, a gente tem que continuar crendo sempre, todos os dias, todos os dias. Então, essa live aqui é para encorajar você, fazer você entender que você precisa ser seletivo, guardar o que é bom, fugir daquilo que tem toda forma de mal, né? Filtrar as coisas, julgar todas as coisas, se é bom para você, se não é, tudo, para que você viva bem. É isso, tá? E a última coisa, essa é a última coisa mesmo, para a gente encerrar de vez aqui, essa frase marcou muito a minha vida nesse mês, porque eu tive a oportunidade de pregar numa igreja, a Igreja Luz para o Mundo aqui em Nova York, uma igreja brasileira que já está aqui há quase 20 anos. E eu
né? Hoje eu estou indo nessa igreja, participo do culto online aqui de manhã com vocês, né? Culto da Igreja Cristã Atos 2, e eu tenho ido a essa igreja. E aí o pastor, né, conhecendo um pouco da nossa história, ele me fez um convite para pregar no culto da igreja. Eu falei, claro, sim. E pregamos. Eu preguei exatamente o que eu preguei hoje de manhã, que é a história do cego de Jericó. E essa palavra me tocou muito. Deixa eu ler esse comentário da Dione aqui. Estou afastada da igreja por muitos motivos. Sinto muita falta de ir aos cultos e às vezes fico triste, mas eu leio a minha Bíblia e oro na minha casa todos os dias, eu e minha família. Dione, continua lendo a Bíblia, continua orando. Eu sei que não é fácil você encontrar um lugar saudável, uma igreja saudável, mas se ainda você não procurou um lugar saudável, procure. Se você encontrar, eu sei que tem lugares, igual tem cidades pequenas no interior de Minas mesmo, que tem gente que fala comigo aqui, não tem uma igreja ainda saudável na minha cidade, uma cidade pequena. Às vezes tem essa dificuldade mesmo, mas existem igrejas saudáveis, tá bom? E continue lendo a Bíblia, orando com a sua família, mas que você avance em Cristo, tá? Às vezes vou em outras, mas não é igual. Sim. Gente, aproveitando isso aqui da Dione, já vou voltar no que eu estava falando. Cada igreja tem a sua identidade, tá? Só que a essência das igrejas bíblicas é a mesma. A essência das igrejas bíblicas é a mesma. Por quê? Qual é a essência das igrejas bíblicas? O Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo. Certo? Pode acontecer de uma ter isso e a outra não ter. Claro que sim. Claro que sim. Por exemplo, as igrejas pentecostais raízes, que eu aprovo, que a gente sabe que são de Deus, né? Elas promovem os dons, maravilha. E tem outras que não são pentecostais, mas seguem uma linha reformada, maravilha. E outras, vamos colocar assim, tradicionais, que seguem o evangelho genuíno. Então, a essência sempre é a mesma, tá? Porque não tem como você mudar a essência da Bíblia. Se a igreja é bíblica, ela vive o quê? A Bíblia, ok? Então, por isso que eu falei, todas as igrejas bíblicas têm a mesma essência. Muda, sim, a identidade da igreja, a forma, a liturgia de culto, mas claro que nem todas, nenhuma é igual a outra, nenhuma, tá? E aí, voltando aqui no assunto para fechar. Eu fui pregar nessa igreja, aqui em Nova York, preguei sobre o cego de Jericó, que é uma palavra maravilhosa, que inclusive fortalece a oração, né? E aí, quando ele grita, ele clama por misericórdia, os discípulos repreendem ele, dizendo o seguinte: cala a boca, em outras palavras, né? Fica calado, você está incomodando, porque ele estava gritando. Então os discípulos repreenderam ele para ele ficar quieto. E ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ele continuou gritando, mesmo os discípulos mandando ele calar a boca? Porque no coração daquele homem já operava o chamado de Jesus. Tanto é que quando Jesus fala o seguinte: chama ele aqui. Então o chamado já gritava no coração dele. Por isso que ele continuou gritando. O propósito de Deus na vida daquele homem já estava ali no coração dele. E aí que entra, quem tem propósito não para por causa dos outros. Por que ele não parou de gritar? Porque o propósito de Jesus já estava no coração daquele homem. Então quem tem propósito não para por conta dos outros. Não para.
como a Dione escreveu aqui, muitas coisas acontecem sim, muitos vão acontecer, gente. Mas a gente não pode parar por conta dos outros. Até porque o que foi nos dado por graça e por misericórdia não nos deixa parar. Grave isso. O que foi nos dado por graça e por misericórdia não deixa a gente parar. Não deixa. Não deixa. Você está aí, indo, caminhando de fé em fé, rompendo em fé. Você está aí rompendo em fé. Por quê? Porque o propósito de Jesus no seu coração está te impulsionando. Ele te chamou, está escrito que ele nos chama segundo o seu propósito. Então, quem pode anular o propósito de Deus? Quem pode anular o chamado de Deus? Quem pode, gente? Ninguém pode anular o chamado de Deus. Ninguém pode. Então, você que está aí para baixo, desanimado, vou levar você a pensar agora. Essa vontade que você tem de se levantar. Embora você está aí dizendo assim, eu não consigo, pastor. Eu não tenho forças mais para orar. Eu não tenho... Mas o que ouço é que ler a Bíblia em casa orar não é a mesma coisa da igreja. Ô Jamile, temos que ter vida de oração, leitura bíblica dentro de casa, porque você vive mais tempo em casa do que na igreja. Certo? O culto começa em sua casa. Estar na igreja é momento de comunhão, de congregar, de se alimentar da palavra, de desfrutar da companhia dos irmãos, que é bíblico. Entende? Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque na igreja a gente tem o fervor dos irmãos. Né? A igreja está unida. Né? O lugar, vamos colocar assim, o lugar, não importa se é uma garagem, se é um teatro, um cinema, vou colocar assim para vocês entenderem a questão de lugar físico. Não importa. O que é importante é o que é feito ali, o culto a Deus. Então, as pessoas estão ali para quê? Para cultuar a Deus. Elas estão reunidas como igreja. Por que reunidas como igreja? Porque cada um de nós formamos a igreja. Nós somos a igreja. E Paulo explica isso como... E dá o exemplo do corpo humano, né? Os membros do corpo. Por exemplo, eu sou o dedo... esse dedo aqui, dedo mindinho, e fulano é o braço. Eu sou o pé, fulano é a perna. E por aí vai. Então, todos esses membros estão ligados ao corpo. Então é o dia que todos os membros se reúnem, que fazem parte do corpo, para cultuar o cabeça desse corpo que é Jesus. Então a igreja somos nós. Tá? E aí, voltando aqui, gente, sobre essa questão de quem tem propósito. Quando eu falo quem tem propósito, não é um propósito humano, não é um propósito de humano, é um propósito divino, foi chamado segundo a vontade de Deus. E é esse propósito que não nos deixa parar. É esse propósito que coloca a gente para frente, é esse propósito que fortalece a gente, que impulsiona a gente. É esse propósito. Eu estou aqui em Nova York, estou distante do Brasil, fisicamente, também da Igreja Cristã Atos 2, mas continuo ligado na igreja. Estou nos grupos, falo com os voluntários semanalmente, com os pastores semanalmente, e estou nos cultos online aqui aos domingos. A gente congrega nessa igreja aqui nos Estados Unidos. Então, assim, por que isso? Porque o propósito foi revelado no nosso coração. Né? Deus revelou sua vontade em nosso coração. Então, essa história do cego de Jericó é assim profunda, e tanto é que quando ele recebe a cura, o que confirma isso que eu estou falando para vocês, que ele foi chamado, nada foi por acaso, né? Jesus não passou ali naquela estrada indo para Jerusalém por acaso. O que confirma isso é o finalzinho da história. Se você ler no último versículo 52,
Tá lá. E seguia Jesus a estrada fora. Ele, né, tá escrito lá. E ele seguia Jesus a estrada fora. Ele quem? Bartimeu. Foi curado e seguia Jesus a estrada fora. Não foi curado e foi embora. Porque imagina, ele não enxergava. Ele não enxergava. Ele poderia sair dali e fazer qualquer outra coisa, porque agora está enxergando, né? Agora está... Poderia fazer qualquer outra coisa. Não. O que ele fez? Seguiu Jesus a estrada fora. Ele queria ser só curado? Não. Ele pediu misericórdia a Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Se ele queria apenas ser curado, ele teria ido para casa. Mas, por que ele não voltou? Foi para outro lugar? Porque o propósito no coração dele já estava sendo operado. É isso. Então, eu citei isso aqui para vocês, essa história do cego de Jericó, porque ela tem muito a ver com isso que eu estou falando, sobre o propósito de Deus em nossas vidas, em nosso coração. E vocês que já estão aqui alimentados, vocês que já passaram, né? Tem muita gente aqui, graças a Deus, que já passou daquele processo de recomeçar, né? De louvado seja Deus. Então, que você seja um instrumento nas mãos dele para ajudar outras pessoas. Que tem muita gente, pessoal, tem muita gente precisando disso aqui. Tem muita gente. Louvo e agradeço a Deus que surgiram outros pastores com essa mesma visão, outras igrejas bíblicas. Isso é maravilhoso, né? Que instrumento nunca é demais. Quanto mais instrumentos, né, melhor. Então, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas também. Eu falava com a minha esposa aqui antes de começar a live. É o seguinte, tudo na nossa vida é uma etapa, né? Com respeito ao verdadeiro evangelho, houve a etapa de abrir os olhos, né? Aquela etapa de abrir os olhos. Então você ouviu um pastor, né? Vou citar aqui um pastor que eu ouvi que foi um instrumento, que é um instrumento nas mãos de Deus, o Augusto Nicodemos, que quando eu escutei ele pela primeira vez, falei, meu Deus, e ele mostrando na Bíblia, e aquilo para mim foi, assim, sabe, um choque, foi um start ali, e foi assim, aquela etapa de abrir os olhos, né? E foi vindo, né? Passou essa etapa, depois veio a etapa de desintoxicar da religiosidade, ensinamentos errados. Depois veio a etapa de fazer o certo, né? De deixar isso aqui é heresia, isso aqui que é correto. Foram várias etapas, né? E isso é maravilhoso. Mas tem gente ainda que ainda está naquela etapa lá de trás. Ô Fagner, saudade, meu amigo. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Fagner aí, amigo de infância lá da célula lá. Célula do Pirajá. O André colocou, estamos aqui para ajudar todos. É isso aí, André. Eita, o André, que hoje toma conta da célula juntamente lá com a Adriana, a esposa dele, lá de Praia Grande. Tá aí pregando o verdadeiro evangelho. Isso é maravilhoso, André. Jesus te abençoe. O Carlos colocou, pastor Hernandes Dias Lopes foi um instrumento para mim ter esse primeiro contato com o evangelho. Não, o pastor Hernandes Dias Lopes hoje ele é a minha grande referência, né? Ele, assim, é um pastor que eu oriento vocês a seguirem, pastor Hernandes Dias Lopes, gente, Augusto Nicodemos, são homens usados por Jesus que, sabe, pregam o verdadeiro evangelho e que com certeza vão ajudar vocês. Então tudo isso que eu estou falando aqui é justamente para ajudar, porque eu sei que tem muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente desiludida, muita gente para baixo, pessoal, muita gente... né? E tem aquele outro detalhe também, que agora é um assunto que eu vou tratar, não hoje, mas nas próximas lives, aquelas pessoas que viveram muito lá atrás,
Viveram muito lá atrás a questão da teologia da prosperidade. E hoje elas têm dificuldade de, por exemplo, de pedir algo para Deus. Porque elas têm medo de aquele pensamento, será que eu não estou cometendo o mesmo erro? Então, assim, a gente vai tocar nesse assunto também para ajudar as pessoas, né? Nessa questão que a pessoa pode almejar o melhor que vem de Deus, não tem problema a pessoa planejar, ter sonhos, ter planos, orar, pedir a Deus, chorar, colocar os pés de Jesus, almejar, desejar o melhor, torcer por ela mesma. Isso não tem nenhum problema, não tem nenhuma nenhum problema. A questão é que hoje as pessoas que passaram lá atrás têm uma certa dificuldade, a gente vai ajudar essas pessoas. Então tudo isso que eu estou falando aqui justamente é para ajudar, para renovar suas forças, para fazer você avançar. E se você tiver dúvidas, se você precisa de aconselhamento, alguma coisa, conte com a gente, conte comigo, estou à disposição. Vou deixar meu WhatsApp aqui, ó. Esse é o meu WhatsApp, 98737. Pode me enviar mensagem, estou à disposição para te ajudar. Certo? E a gente vai ter aqui participações também. Pastores vão participar com a gente. Diáconos também vão participar com a gente. E eu creio que muitas pessoas serão ajudadas. E vou finalizar a live agora. Aqui para mim são 8h26, para vocês aí no Brasil é 9h26 agora. Eu vou encerrar a live, mas eu acredito que tudo que foi falado foi para a sua edificação, que Jesus seja glorificado na sua vida. E Deus tem um novo para você, Viva isso, creia nisso. Há 4 anos atrás, quando nós recomeçamos, eu não tinha ideia do que viria pela frente. E hoje eu afirmo para vocês que a gente vive o novo de Deus em nossas vidas. A gente não tem noção, né? Hoje a gente vive o novo de Deus em nossas vidas. Se você está aí desanimado, para baixo, ferido, sem expectativa nenhuma, desiludido, decepcionado, Deus tem um novo para você. E isso começa pela palavra dele em sua vida, em seu coração. O Edu colocou, foram mais de 20 anos aprendendo errado, mas após conhecer o Evangelho da Graça, tudo se esclareceu. Obrigado pelos ensinamentos. Ô, Eduardo, acho que é o Eduardo, sim, o Eduardo lá de Praia Grande. Fico feliz por você, meu querido. Glória a Deus por isso. Aí, tá aí, ó. Fixei aqui o testemunho do Eduardo, ó, que me lembra também das primeiras conversas, Eduardo, que a gente teve. Isso é maravilhoso, fico feliz por isso. E é isso, né? Você vê que o Evangelho de Jesus transforma vidas, transforma. Eu posso falar para vocês que a minha vida foi transformada, gente. Mente, coração, tudo transformado, tudo. E é maravilhoso isso. Eu quero que isso aconteça com as pessoas. Eu quero que isso aconteça porque o Deus que eu conheço, o Deus que hoje buscamos, o Deus que cultuamos hoje, Ele transforma vidas. Ele transforma mentes, corações. E foi tão maravilhoso isso que aconteceu comigo, com o Eduardo, com tanta gente aqui, que isso se estendeu para a nossa família, para as nossas famílias, né? As pessoas que estão em nossa volta. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu estou desanimado de ir para a igreja, a Nilda colocou. Ô Nilda, eu imagino. Mas, ore a Jesus, pede força. Ele vai conduzir tudo, vai te mostrar um lugar saudável para você ir. Tá? Eu estou aqui à disposição para ajudar. Tá? Eu tenho certeza que ele vai trabalhar na sua vida. A Michelle colocou, pastor, estamos felizes em conhecer você e sua família, que Deus continue usando sua vida para alcançar muitas pessoas. Ô Michelle, a Michelle aqui de Nova York, lá da igreja.
Ô Michele, obrigado pelo carinho. Deus abençoe você, sua família. E toda a igreja que recebeu a gente aqui, a Igreja de Luz para o Mundo. É maravilhoso. A gente está muito feliz também em conhecer vocês. Tá? Para nós, vocês foram uma conexão divina. Tá? Foram não, estão sendo uma conexão divina em nossas vidas. Tá? Louvo e agradeço a Deus por vocês. Obrigado pelo carinho, pela receptividade, pelo acolhimento que você e sua família tiveram comigo, com a minha família. Tá bom? E todas as pessoas da igreja também. Eu não conheço, estou conhecendo agora, né? Alguns eu já conhecia através de trabalho, né? A gente, Bruna, algumas são clientes da Bruna e outros também eu tive a oportunidade de trabalhar junto também. E agora estou conhecendo outras pessoas. Maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso que é bacana, tá vendo, gente? Aí, eu falei de conexão divina, tá aqui, ó. É o que eu falo pra vocês. Tem muita gente boa por aí, tem muito lugar bacana por aí, muito lugar bacana. Não fique aí com a mente fechada, só com foco naquilo que de ruim que aconteceu na sua vida, que você passou. Eu entendo, eu imagino o que você está sentindo. Não é fácil. Tudo tem um processo. Ainda essa lembrança está cheia. Vai chegar um dia que essa lembrança vai ser vazia. Tá? Essa lembrança que você tem, que você está se sentindo assim, ainda está cheia. Quando você lembra, você sente ainda. Mas vai chegar um dia que essa lembrança vai ser uma lembrança vazia. Você vai lembrar, mas não vai sentir nada. Porque o seu coração vai estar totalmente curado, totalmente transformado. Você vai estar bem, caminhando para frente, olhando para frente, feliz da vida, sonhando com Jesus e por aí vai. Tá? Então, não fique com a mente nisso. Abra a sua mente, os seus olhos. Tem muitas coisas boas por aí. Tem muita gente abençoada por aí, gente boa por aí. Tá? Amém, Michele. Obrigado. Obrigado. Amém. Que o Senhor derrame cura. Sim, tem muita gente precisando dessa cura no coração, dessa cura interior, né? Que Jesus faça isso. Tá? E vamos avançar, gente. Vamos avançar. Tá bom? A live gostosa com vocês aqui, live maravilhosa, mas eu não quero me estender mais, que a gente já está aqui praticamente 1 hora, né? Eu falei que seriam poucos minutos, mas live boa, né? Passou rápido demais. Maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salva aqui para vocês compartilharem com seus contatos e amigos. Lembrou de alguém? Poxa, eu tô aqui assistindo a live, lembrei de fulano. Tá bom. Assim que encerrar aqui, pega o link da live, envie para ele. Fulano, assiste aí. Vou deixar salva a live aqui no meu perfil, tá? E a gente voltou com as lives a partir de hoje. Então, se eu não fizer quinta, eu vou fazer no sábado ou no domingo. Ok? Vou avisar. Quinta ou sábado ou domingo. Uma vez na semana a gente vai ter a live aqui. Tá bom ouvir. Que bacana, Johnny. Fico feliz por isso. E aproveitando a oportunidade, se vocês moram em São Paulo ou em BH e estão procurando um lugar saudável, uma igreja bíblica, acolhedora, Igreja Cristã Atos 2. Tá? A igreja que eu faço parte aí no Brasil, e vocês serão bem-vindos. Tá bom? Quem está aqui em Nova York procura um lugar bíblico, tá? A igreja que eu estou frequentando aqui, Luz para o Caminho. Excelente. Tá? Uma igreja abençoada, se você mora aqui em Nova York. Tá certo? Então é isso. Deixa eu orar por todos vocês. Senhor, obrigado por essa live, por esses minutos aqui reunidos. E que o Senhor, sim, derrame cura nos corações tão entristecidos, decepcionados, pessoas que foram feridas, machucadas, que o Senhor possa restaurar essas pessoas. Senhor amado e querido, que o Senhor nos dê direção em tudo e oramos para que conexões divinas apareçam em nossas vidas. Pai amado, nos mostre o teu caminho, nos revela a tua vontade em nosso coração, que estejamos sempre em ti, que possamos sempre nos apegar em tua palavra, nos ensine a orar, nos ensine a estar aos teus pés.
Senhor, fortaleça as nossas mãos, que nessa nossa caminhada possamos ser fortalecidos em Ti todos os dias, ó Deus. Oramos para que o amor aqueça os corações, as pessoas que estão frias, pessoas que estão distantes das coisas do Senhor, da Sua palavra, esses corações sejam aquecidos, ó Pai. Derrame o Teu amor, que a Tua palavra viva possa queimar em nossos corações. Nós entregamos em Tuas mãos, entregamos todas as famílias em Tuas mãos, e que o Senhor nos conduza. Se tem alguém doente aqui, o Senhor possa restaurar a saúde. Oramos para que o Senhor abençoe cada lar, cada família que está aqui presente. Entregamos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Gente, fico muito feliz por estar aqui com vocês de volta, depois de alguns meses não, algumas semanas, né? Eu fiz uma live justamente quando teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, obrigado vocês que compartilharam, ajudaram. Jesus abençoe vocês. E a gente volta com as lives nessa semana, tá bom? Ou sábado, domingo, ou quinta-feira, tá certo? Um beijo no coração de todos. Vai ficar salvo aqui. Compartilhe com seus amigos e contatos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.